E aí, meus queridos amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Muita força, muita fé, muita garra. Vai dar tudo certo, pessoal. Tenha fé em você mesmo que vai dar tudo certo. A gente está vendo, então, a possibilidade de progressão de regime. E aí a gente viu que para progredir de regime, e o que é a progressão de regime? É exatamente passar do regime mais rigoroso para o regime menos rigoroso. Para a progressão de regime, é necessário que o indivíduo preencha requisitos objetivos e subjetivos. Requisitos objetivos é exatamente o tempo de cumprimento da pena. Se não for crime hediondo ou equiparado, ele tem que cumprir 1/6 da pena em cada regime para progredir. Então, 1/6 da pena no fechado, se progredir para o semiaberto, mais 1/6 da pena que está faltando para progredir para o aberto. Aí ele consegue progredir de regime. Já se for crime hediondo ou equiparado, aí o requisito objetivo são 2/5 da pena, se ele é primário, e 3/5 da pena, se ele é reincidente. E vimos que como requisito subjetivo, o indivíduo, para progredir de regime, tem que ostentar bom comportamento penitenciário. Só que a gente terminou vendo um requisito a mais para se o crime for contra a administração pública. E os crimes contra a administração pública não estão só lá, mas estão principalmente a partir do artigo 312 do Código Penal. O Código Penal, como vocês sabem, porque eu já falei, ele é dividido em duas partes, parte geral e parte especial. No título 11 da parte especial, ou seja, no último título da parte especial, existem os crimes contra a administração pública. E esses crimes contra a administração pública, se eu cometo quaisquer deles, do artigo 312 até o final do Código Penal, para progredir de regime, eu tenho que comprovar mais um requisito, que é exatamente o que está no 33, parágrafo 4º, que diz assim: o condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime de cumprimento de pena condicionada à reparação do dano que causou. Então, foi um funcionário público que praticou peculato contra a administração pública, tem que reparar o dano que causou. Ou a devolução do produto do ilícito. Vamos supor que seja um crime contra a ordem tributária, que é um crime contra a administração pública previsto na Lei 8.137 de 90, ele tem que condicionar a reparação do dano ou a devolução do produto do crime com os acréscimos legais. O que se discute aqui é se o cara não tem condição, se o cara é paupérrimo, a ponto de não ter condição nem de reparar o dano e nem de devolver o produto do ilícito, até porque ele se foi. Será que ele poderia progredir de regime? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Eu, pessoalmente, não lembro de ter, em provas, terem abordado esse tipo de situação. Por isso a gente deixa essa discussão mais para a doutrina e a gente adota a literalidade da lei. Se for crime contra a administração pública, para progredir de regime, tem que, além daqueles requisitos objetivos e subjetivos, tem um outro requisito que é exatamente a reparação do dano que causou ou a devolução do ilícito, que é também um requisito objetivo. Beleza. E agora a gente vai ver várias súmulas. Antes de ver regressão de regime, a gente passa a ver várias súmulas, tanto do STF como do STJ, sobre esse assunto. E você sabe que súmula é bastante importante para as provas, não é isso? Então vamos lá. Súmula 716 do STF vai dizer assim: admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. O que é que essa súmula está dizendo para a gente? Lá em processo penal, você aprende que há dois tipos de prisão. Há a prisão provisória, que é a prisão antes do trânsito em julgado, que é a que estavam, né? O pessoal da Boate Guiz, que estava o goleiro Bruno, que estava o Bola, que estava os Nardoni. O goleiro Bruno e o Bola ainda estão porque não transitou em julgado ainda o processo deles. Mas o que a súmula 716 está dizendo para a gente, em outras palavras, é que desde a prisão provisória, que é a prisão antes do trânsito em julgado, porque existe a prisão provisória e a definitiva. A definitiva é depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então o que a súmula 716 está dizendo para a gente é que desde a prisão provisória, que é antes do trânsito em julgado da decisão, é sim permitido que haja a execução penal. Então a execução penal não é só para o preso definitivo. A execução penal é tanto para o preso definitivo como também para o preso provisório. E daí porque a súmula 716 vai dizer: admite-se a progressão de regime
de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Ou seja, não só o preso definitivo pode progredir de regime, o preso definitivo pode progredir de regime e também o preso provisório também pode progredir de regime. A execução penal, então, começa desde a primeira prisão, desde a prisão cautelar, também chamado provisório, também chamado processual, também chamado procedimental. Prisão cautelar, provisório, processual e procedimental é a mesma coisa como o professor de processo penal vai dizer. Aí a súmula 717 do STF vai dizer assim: não impede a progressão de regime de execução da pena, fixada na sentença não transitada em julgado, o fato do réu se encontrar em prisão especial. Pessoal, existem vários modelos e chega e me dói a espinha quando eu escuto naqueles programas que elas dizem assim: ah, você se formou, ah, parabéns, ela foi, pelo menos agora eu não posso ser presa. Não tem nada a ver. Turma, existe a prisão especial, que a prisão especial ela só vale para as prisões provisórias, não vale para a prisão definitiva. Então algumas pessoas têm direito à prisão especial enquanto não transitar em julgado. Por exemplo, aqui no Ceará, houve um juiz, que foi até o juiz Percy, que ele matou um comerciante lá em Sobral, que é uma cidade aqui do Ceará. E ele matou o comerciante e ficou preso. O juiz tem prisão especial, por isso que ele ficou preso no quartel. Aliás, ele ficou preso numa sala no corpo de bombeiros. Tinha televisão, até foi feita uma reportagem criticando muito porque a sala tinha ar-condicionado, parece. Eu não vi essa reportagem, mas me disseram. Tinha ar-condicionado, a sala tinha televisão, ele tinha direito a acesso a jornal, era um luxo, assim, um brinco a sala dele. Pois é, aí tem direito à prisão especial os juízes, os policiais, as pessoas com curso superior. Essas pessoas têm direito à prisão especial, como você vai estudar em processo penal. O que a súmula 717 está dizendo para a gente é só confirmando o que a gente acabou de conversar sobre a súmula 716. A prisão especial, ela é só prisão provisória, porque depois que transita em julgado a sentença penal condenatória, o indivíduo deixa de ter direito à prisão especial e vai para o presídio, assim como todo mundo. É certo que no presídio se faz uma triagem para classificar os presos. Presos por crimes violentos ficam num canto, presos por estupro no outro, presos não violentos por outro. Então, dentro do estabelecimento prisional, o diretor toma o cuidado de fazer uma triagem e de separar os presos. Mas isso não é prisão especial. A prisão especial que a gente tem direito é só em relação à prisão provisória, que é a prisão antes de transitar em julgado. E o que a súmula 717 está dizendo é que não impede a progressão de regime de execução da pena fixada na sentença, não transitada em julgado, o fato de o réu se encontrar em prisão especial. Ora, como prisão especial é uma prisão provisória, assim como disse a súmula 716, não impede a progressão de regime, porque a execução penal começa antes do trânsito em julgado da decisão. Basta ter a prisão. Súmula 269 do STJ. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Lembra que eu falei, pessoal, que desde que haja decisão motivada, o juiz pode aplicar o regime, ele pode colocar um regime menos grave do que a pena impõe ou ao mais grave do que a pena impõe? Pois é, a súmula 269 está só ratificando o que a gente já havia conversado. O cara sendo reincidente, como a gente viu, a regra é que ele vai iniciar no regime fechado. Acontece que a súmula permite que ele comece no regime semiaberto desde que sua pena seja igual ou inferior a 4 anos e seja favoráveis às circunstâncias judiciais. Professor, que circunstâncias judiciais são essas? As circunstâncias judiciais, queridos amigos, são exatamente a do artigo 59 do Código Penal, que eu já conversei com vocês. São exatamente a do 59 do Código Penal. Beleza. Professor, tem mais súmula? Tem. Ou se tem um bocadinho de súmula para a gente ver aqui ainda. Então, bora lá. A súmula 709, eu já coloquei, né? Não, 709 não coloquei ainda não. Coloquei fato 716, desculpe.
A súmula 719 do STF fala o contrário do que falou a passada do STJ. A imposição do cumprimento de regime, a imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Então veja, quando a gente estava conversando sobre os regimes, eu disse, turma, o juiz, desde que haja decisão motivada, pode aplicar o regime de cumprimento de pena mais grave ou menos grave do que a pena permitir. O menos grave foi confirmado pela súmula 269 do STJ. E agora o que a súmula 719 do STF está falando para a gente é que mesmo a pena aplicada admitindo um regime menos grave, pode o juiz aplicar um regime mais grave, desde que haja motivação idônea. Olha o que é que ele diz. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Beleza. Continuando nossas súmulas. Súmula 715 do STF. A pena unificada para atender ao limite de 30 anos de cumprimento de pena determinada pelo artigo 75 do Código Penal não é considerada para a concessão de outros benefícios como livramento condicional ou regime mais favorável de execução. Turma, lembra quando eu falei com vocês, e isso eu já falei, já revisei, e você já deve estar cansado de saber? O artigo 75 do Código Penal, ele diz que eu só posso cumprir pena pelo mesmo crime por até 30 anos. Mas por que é que o juiz, ele aplica pena maior do que 30 anos? Porque a base de cálculo para alguns benefícios penais, entre eles o livramento condicional ou a progressão de regime, é a pena efetivamente aplicada. É a pena efetivamente aplicada. Então, por mais, vamos lá, os militares que foram condenados pela chacina lá do Carandiru. Aqueles militares, pessoal, eles cometeram homicídio qualificado, então é crime hediondo. A maioria deles, eles são primário. Alguns deles são primários. E a pena dele foi de 123 anos. Para ele progredir, ele só vai cumprir efetivamente 30 anos, eles. Mas para eles progredirem de regime, eles têm que passar, pessoal, 2/5 da pena na prisão, sendo ele primário. Se algum for reincidente, 3/5. 2/5 dos 30, 3/5 dos 30 ou 2/5 dos 123? Os 2/5 da pena efetivamente aplicada. Ora, 2/5 da pena efetivamente aplicada, nos termos da súmula 715 do STF. Então, beleza. Já, turma, a gente precisa estudar a súmula vinculante número 26 do STF, que é o que fala exatamente sobre a progressão de regime dos crimes hediondos ou equiparados. E agora eu vou aprofundar mais um pouquinho esse assunto, porque é um assunto que cai bastante nas provas de concurso. E ele diz assim, ó: para efeito de progressão de regime no cumprimento da pena por crime hediondo ou equiparado, o juiz da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Ou seja, para a progressão de regime de crime hediondo, o juiz deve observar a inconstitucionalidade do artigo 2º. Vou já explicar a consequência disso. Ele deve observar se o indivíduo preenche os requisitos objetivos e subjetivos. Beleza. E ele é facultado ao juiz das execuções para decidir se o condenado por crime hediondo ou equiparado pode ou não progredir de regime. É facultado a ele realizar exame criminológico. Professor, o que é o exame criminológico? É um exame que vai ser feito por psiquiatra e por psicólogos para avaliar o grau de periculosidade, a personalidade perigosa do indivíduo, do condenado. Pois muito bem, agora sobre a progressão dos crimes hediondos, eu preciso conversar um pouco com vocês sobre isso, porque cai bastante em prova. Eu falei para vocês que a Lei dos Crimes Hediondos, que é de 1990, ela no artigo 2º, ela trouxe que quem fosse processado por crime hediondo equiparado, quem fosse condenado, ia cumprir pena em regime integralmente fechado. Então vai cumprir pena em regime integralmente fechado.
Acontece que esse artigo 2º, ele foi declarado inconstitucional. Ele foi declarado inconstitucional. Aí, turma, em 2007, veio uma lei, a Lei 11.494, salvo engano, mas você pode olhar pela nota do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, foi o que alterou o artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos. Em 2007, veio uma lei dizendo, não, crime hediondo equiparado pode até progredir, mas para progredir tem que cumprir 2/5 da pena se ele é primário e 3/5 da pena se ele é reincidente. Aí começou a discussão, beleza. A partir de 2007, se aplica o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, que fala que é 2/5 se o indivíduo é primário e 3/5 se o indivíduo é reincidente. Aí se perguntaram, mas essa lei retroage? Ou seja, como antes dessa lei, o artigo 2º dizia que quem fosse processado e condenado por crime hediondo equiparado ficava integralmente em regime fechado, mas isso é inconstitucional. Será que essa lei de 2007 é uma lei mais benéfica e, portanto, retroage? Sabe o que é que o Supremo decidiu? Essa lei que veio em 2007, ela é uma lei prejudicial ao réu. E a lei, quando é prejudicial ao réu, ela não retroage. Professor, como assim? Não estou entendendo mais nada agora. Antigamente a lei proibia que houvesse a progressão para crime hediondo equiparado. Veio uma lei em 2007 dizendo que não, que pode progredir, mas basta 2/5 ou 3/5 da pena. Como é que essa lei que veio em 2007 ela é uma lei prejudicial ao réu e, portanto, não retroage? Porque é o seguinte, turma, o Supremo entende que, como o artigo 2º, que falava que crime hediondo equiparado tinha que ser cumprido em regime integralmente fechado, era inconstitucional, significa dizer, então, que os crimes hediondos, assim como hoje, assim como antes, poderia haver a progressão de regime. E como a lei dos crimes hediondos não falava absolutamente nada sobre quanto tempo poderia progredir de regime, o que ela falava que não podia progredir de regime, mas era inconstitucional, como a lei dos crimes hediondos não falava nada, então, quando a lei especial é omissa, eu utilizo a lei geral. E pela lei de execução penal, a gente acabou de ver que progride de regime quem cumpre 1/6 da pena. Então o Supremo entende o seguinte, ora pessoal, se antigamente a lei dizia que era integralmente fechado e esse artigo era inconstitucional, um artigo inconstitucional é um artigo nulo, é um artigo que não tem efeito. Então significa que se poderia progredir de regime sim pelo crime hediondo. Agora progredir por quanto tempo de cumprimento da pena? Progredir pelo tempo que a LEP colocava, que era 1/6. Quando veio em 2007 colocando que não basta 1/6, tem que ser 2/5 e 3/5, essa lei de 2007 aumentou o prazo de cumprimento da pena, o tempo de cumprimento da pena, já que 2/5 e 3/5 é superior a 1/6. Então o Supremo entende que essa lei de 2007 é uma lei prejudicial ao réu. Concluindo, se você cometeu crime hediondo equiparado até 2007, até essa lei entrar em vigor, você pode progredir, bastando você cumprir 1/6 da pena, seja você primário, seja você reincidente. Então, se eu cometo o crime hediondo equiparado até 2007, eu posso progredir de regime, independentemente, pessoal, se eu sou primário ou reincidente, bastando eu cumprir 1/6 da pena. Ocorre que, a partir dessa lei, que mudou a lei dos crimes hediondos, falou que para cumprir pena, para progredir de pena, de regime, tem que cumprir 2/5 da pena ou 3/5 da pena. Só se você cometeu crime hediondo equiparado a partir de 2007 é que vai ser aplicado para você esse quórum de 2/5 ou 3/5, esse tempo, né, de 2/5 ou 3/5. Deu para entender? Então, crime hediondo equiparado praticado até 2007, até essa lei,
progride bastando cumprir um sexto. A partir de 2007, progride, mas tem que cumprir 2/5 se for primário e 3/5 se for reincidente. Beleza, pessoal? Estudamos agora tudo sobre progressão. E agora a gente precisa entender o que é a regressão do regime. Na realidade, quando fala em regressão, você até já sabe, né? Até a gente já andou falando. Regressão de regime é o contrário da progressão. É você sair de um regime mais benéfico e passar para um regime mais rigoroso. A progressão, como eu já adiantei para vocês, a regressão, como eu já adiantei com vocês, ela pode ser por salto. Ou seja, a progressão só pode ser do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. A regressão pode ser do aberto para o fechado, do aberto para o semiaberto, ou do semiaberto para o fechado. Não tem problema. E aí o artigo 118 da LEP diz assim, ó. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva. Diz para vocês que a gente ia ver muita lei aqui, muita súmula. Com a transferência para quaisquer dos regimes mais rigorosos. Quando o condenado, 1. Praticar fato definido como crime doloso. Perceba, pessoal, que basta um indivíduo praticar fato definido como crime doloso para ele regredir de regime. O artigo 118, inciso 1, não está nem exigindo que ele seja processado e condenado por esse crime doloso. Basta ter fundadas suspeitas, fundadas comprovações de que o indivíduo ele praticou fato definido como crime doloso. Por exemplo, tem fundada suspeita de que ele matou alguém. Tem fundada suspeita de que ele está traficando dentro do presídio. Qualquer crime doloso. Não precisa que ele seja condenado efetivamente para haver a regressão. Porque o que o inciso 1 está falando é que ele vai regredir de regime bastando ele praticar fato definido como crime doloso. Beleza. Ou então ele vai regredir também se ele praticar alguma falta grave. Falta grave não necessariamente é crime. Por exemplo, você não tratar com urbanidade os diretores da penitenciária, isso não é crime, isso é falta grave. Você não trabalhar dentro do presídio, isso não é crime, isso é falta grave. Fugir por si só não é crime, fugir é falta grave. Fugir só vai ser crime quando a fuga envolver violência ou grave ameaça à pessoa. Aí sim, quando a fuga envolver violência ou grave ameaça à pessoa, aí sim fugir vai ser crime. Pois muito bem, praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. A falta grave, os tipos de falta grave que existem, estão previstos no artigo 50 da LEP. A LEP, não esqueça, é a Lei 7.210 de 84. Então, beleza. Ele vai regredir de regime se ele praticar fato definido como crime doloso, se ele praticar falta grave ou, inciso 2, sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena da execução torne incabível o regime antigo. Professor, não entendi. Turma, vocês lembram lá que eu vou cumprir pena no regime aberto se minha pena for até 4 anos? Aí no semiaberto, se minha pena for superior a 4 e inferior a 8? Pois muito bem. Vamos supor que eu estou no aberto e faltam 3 anos de pena para eu cumprir. Só que eu estava sendo processado por outro crime anterior a essa minha execução. Crime anterior àquela minha condenação. Então eu estava sendo processado por 2 crimes. Por roubo e por furto. Aí eu fui condenado pelo roubo. E eu continuei sendo processado pelo furto, só que como eu fui condenado pelo roubo, eu continuei cumprindo pena do roubo. Aí no roubo eu consegui chegar no regime aberto e faltam só 3 anos. Aí veio a condenação do furto. Veio a condenação do furto de 3 anos também. Opa, 3 que está faltando do roubo e 3 que está faltando do furto, somados, dão 6 anos. Então significa que a soma do restante da pena junto com a soma da minha condenação, se tornar incabível o regime antigo, o juiz está autorizado a me regredir de regime. Professor, é obrigado o juiz das execuções te regredir de regime? Não, não é obrigado o juiz das execuções me regredir de regime, mas ele pode me regredir de regime. Então, professor, quer dizer que são só essas hipóteses de regressão de regime? Não, calma lá. Bora ver o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do 118.
O parágrafo 1º vai dizer assim: o condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins das execuções. Então, se o indivíduo está em regime aberto, lembra o que eu falei, vou até aprofundar mais isso no futuro. O regime aberto é baseado no senso de disciplina, no senso de responsabilidade, na autodisciplina do preso. Pois muito bem, se o cara frustra os fins da execução penal, como por exemplo, uma condição para você estar no aberto é o trabalho. Vou até fazer uma crítica social muito grande a vocês quando eu for fazer sobre isso. A vocês assim, né? Comentar com vocês uma crítica social muito grande. Uma condição, então, para se estar no aberto é que o cara tenha trabalho. Vamos supor que o cara pede demissão, tá no aberto, pede demissão e não trabalha mais. Então ele está frustrando os fins das execuções. O juiz poderá regredir de regime. Ou então, se ele puder não pagar, podendo a pena de multa. O direito penal, ele está sempre incentivando que o cara cumpra, assim como qualquer outro direito, que o cara cumpra o que ele se comprometeu. Então, se o juiz nota que o indivíduo está em regime aberto e ele tinha multa para ser aplicada, para ser paga e não pagou e ele podia pagar, o juiz está autorizado a regredi-lo de regime. E no parágrafo 2º é dito o seguinte: nas hipóteses do inciso 1 do parágrafo anterior, ou seja, quando o cara praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, ou ainda quando ele frustra o pagamento de multa, ou quando ele frustra os fins das execuções, na hipótese então do inciso 1º e do parágrafo anterior, deve ser ouvido previamente o condenado. Isso significa que caso haja uma condenação anterior ao crime que ele praticou, haja uma condenação anterior à execução da pena, ou seja, ele foi condenado por um crime, e houve a condenação por outro crime anterior a essa execução da pena, nesse caso, quando o juiz das execuções somar a pena, o restante que está faltando de pena da execução desse primeiro crime, e somar quando o segundo crime, e verificar que é incompatível com o regime que ele está, o juiz das execuções pode regredir de regime. Então, se ele está no aberto, no exemplo que eu dei, o juiz das execuções pode regredir para o semiaberto, independentemente de ele ser ouvido. Então, o único caso que pode haver regressão sem o cara ser ouvido, sem o condenado ser ouvido, é o do inciso 2º. Porque no caso do inciso 1º e do parágrafo 1º, é necessário sim que ele seja ouvido. Ou seja, é necessário dar o contraditório, já que a Constituição diz que ninguém será privado de seus direitos ou de seus bens, seu devido processo legal. Beleza, pessoal. Tamo bem, viu? Tamo indo muito bem. E aí, turma, bora conversar um pouquinho agora sobre as características do regime fechado. Você já entendeu comigo que o regime fechado, ele é cumprido em estabelecimento prisional de segurança média ou máxima. Agora eu tô vendo que só falta um minutinho e pouquinho para acabar a aula. Eu vou logo acabar a aula para não ter que começar a ler o artigo e parar no meio da leitura dele. Turma, tudo de bom e fiquem com Deus. Tchau, tchau.